Que assim seja, graças a Deus. Continuando essa vibração, essa sintonia. Quero compartilhar com todos a nossa mensagem para que possamos sentir a presença dentro dos nossos lares, dos nossos amigos, nos ofertando tudo que vamos hoje aqui buscar em nome da doutrina. A mensagem nos diz: você não poderá criar algo novo, mantendo-se imerso no que é velho. Um renascimento não pode se manter ligado à mãe. O cordão umbilical tem que ser cortado para que ele se torne um ser independente. O mesmo acontece com esta vida espiritual. A partir do momento em que você decide trilhar o caminho espiritual e viver de acordo com o Espírito, você tem que se desligar totalmente da sua antiga maneira de viver. Você não pode ficar com um pé em cada mundo. A escolha é sua. Que não haja retorno nessa decisão. Siga sempre em frente. Quando a caminhada ficar difícil, talvez você deseje voltar aos bons velhos tempos, mas não há volta nesta vida. O bebê não pode voltar para dentro de sua mãe quando a vida fica dura demais. Um pintinho não pode voltar para sua casca e uma borboleta não volta para a sua crisálida. A vida não pode andar para trás. Tem que andar para frente, sempre para frente. Mensagem linda. Os amigos sempre nos colocando aquilo que é necessário para que a gente possa refletir antes de começar os nossos estudos. Será que é isso que eu quero para mim? O que eu busco na doutrina? O que eu busco nessa filosofia da convivência? O que eu busco no meu evangelho? O que eu busco num grupo de estudo, numa sala virtual, ou na casa espírita, ou no meu lar, onde eu posso também reunir amigos e fazer o meu evangelho? O que realmente eu necessito para transformar as minhas imperfeições que eu conheço? Eu conheço as minhas imperfeições e eu sei que cada um de nós sabe aonde necessitamos mudar. Não tem como nós voltarmos atrás. Muitas vezes a gente diz assim: puxa vida, como eu queria voltar atrás e fazer tudo de novo. Mas quando a gente passa a entender essa filosofia da vida, quando a gente passa a conhecer esta grande oportunidade que cada um de nós tem para poder mudar, recomeçar, vamos dizer assim. Eu não posso voltar atrás, mas eu posso fazer um novo começo. Eu posso tentar mudar algumas coisas. E o nosso estudo de hoje, do capítulo 3, vai falar sobre os 3 princípios básicos da convivência. Nós vamos falar sobre a comunicação. E André Luiz, no livro Nosso Lar, lá no capítulo 20, ele nos fala algo muito importante, chama a nossa atenção sobre as dificuldades que encontramos aqui ainda na nossa existência. Então ele nos diz que apaga-se a beleza luminosa do amor
quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Aí eu fiquei aqui pensando, quando eu estava estudando aqui, me preparando para os estudos hoje de manhã, eu fui lá e fui pegar o nosso livro, né? O livro Nosso Lar, para me poder entender o que ele quis dizer com isso. O que ele quis dizer que essa convivência ainda ela é tão precária, né? E aí, pegando o livro, nesse capítulo, é um capítulo não muito pequenininho, mas ele é muito interessante para que a gente possa até entender depois o que o Jerry quis nos passar sobre esses 3 princípios básicos da convivência. E a comunicação, com certeza, é uma delas. É o que nós estamos aqui fazendo hoje, aqui na sala. Estamos nos comunicando, trocando ideias. Então, aqui no Nosso Lar, o livro diz: desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Mas a organização doméstica em Nosso Lar é idêntica à da Terra. A interlocutora esboçou uma faciez muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que há muito se esforça por copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros dos ciúmes e do egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido fui levada a ouvir um grande instrutor do Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É tempo onde as criaturas
deve unir-se espiritual antes que o corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a severar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que a rigor o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico baseado na harmonia justa com os direitos e deveres legitimamente partilhados. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. A esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo. Na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima. Um faz viagens mentais de longe, distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstância, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam e vão formar o vértice sublime a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Esses conceitos calavam-me fundo e sumamente impressionado observei: Senhora Laura, estas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra! Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma, enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado. Procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância por vezes, nem mesmo fraternidade, e apaga-se a beleza luminosa do
do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem, o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Tudo isso é a pura verdade. Aduzi comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora, na fase atual evolutiva do planeta. Existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de alma irmãs ou afins. Esmagadora porcentagem de ligações e resgates. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sobre algemas, procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial. Continuou a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar, de piedade, ociosa, e muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo de feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência, representam atividades essas expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade, uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte, e como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. Então, como a gente às vezes tira uma conclusão errada, né? Quando a gente lê alguma coisa assim, um textinho pequeno, a gente fica imaginando tantas coisas. Então, a nossa irmã nos mostra, na realidade aqui, né? E o André Luiz nos passando através dessa mensagem, faz a gente refletir, faz a gente ver que estudando a questão da convivência familiar, a gente tem que chegar num porém, a gente tem que chegar num todo. Qual é o sentido, qual é o nosso papel dentro da família? E o que o André Luiz nos lega-nos? Uma série de constatação sobre a importância da comunicação nos relacionamentos. Embora vivamos no mundo das comunicações, em que o telefone, o faz e a internet representam grandes conquistas que estão interligados entre as pessoas. Em diversas partes do globo, no universo todo, ainda não logramos estabelecer uma comunicação eficaz com as pessoas dentro do nosso próprio lar. Quantas vezes a gente ouve pessoas que nos procuram
para desabafar, fazer um fraterno, conversar, nos chamam na casa espírita ou no Pautalk, no Face, numa sala de bate-papo, na rua, em qualquer lugar, e tentam compartilhar conosco a dificuldade que está passando dentro do seu lar. Falta de comunicação com os filhos, falta de comunicação com o marido, com a esposa, com os pais, com os irmãos. Né? Então, o que ele quis dizer? Hoje, eu tenho observado que as pessoas se comunicam muito mais pelo celular, mandando torpedo, mandando mensagem dentro da mesma casa. A gente já viu vários vídeos de irmãos sentados no mesmo banco do carro e trocando mensagem pelo celular. Isso é uma realidade. Então, o que está faltando? Está faltando mais amor. Está faltando mais diálogo. Antigamente, um tempo atrás, era uma lei, né, que era criada pelos pais. Todos tinham que sentar na mesa e almoçar, né, fazer as suas refeições. Existia um respeito. Não se podia sentar na mesa sem uma camisa, sem chapéu, com chapéu na cabeça. Isso era uma falta de respeito. Então, hoje, as pessoas, elas estão cada um no seu canto. Pessoas que moram numa casa, às vezes nem se encontram. Então, quando aqui o Jerry fala, né, o que o André Luiz nos passa, que a falta de comunicação dentro do nosso lar. E ele afirma a importância desse contato físico, contato aonde a gente, por obrigação, tem para com nossos filhos, seja quem for que habita, mora na mesma casa, a nossa responsabilidade para um com o outro. É um compromisso que nós assumimos, né? Então, o psicólogo Rollo May, ele fala que a perda da eficácia da linguagem é sintoma de uma época conturbada, se no convívio conjugal, o marido, ao chegar do trabalho todos os dias, passa horas lendo o jornal e a mulher assistindo a novela, o casamento está em crise. Se não existe mais troca, permuta, intercâmbio de ideias e de sentimentos, são pessoas estranhas que vivem no mesmo local. Quantas pessoas passam por isso? Tem uma historinha aqui que eu me lembro que um tempo atrás, não sei quantos anos é isso, mas eu me lembro que eu contei aqui na Unidos que isso aconteceu com uma amiga minha, que ela todo dia era a mesma cena. O marido chegava em casa, tirava o sapato, sentava na sala, erguia os pés na mesinha de centro. A prioridade era a TV. E ela vinha, falava, né? E ele nada, não prestava atenção. E ela disse, puxa vida, tem que mudar, não aguento mais. É como se eu fosse um vaso dentro dessa casa. E ela chegava e dizia, a janta está pronta. E ele disse, ele que comia no sofá, tudo ele era ali. Ele nem ia para a mesa, nada, era tudo ali, ele prestando atenção na TV. Aí um belo dia ela disse, eu vou mudar essa atitude, vou ter que mudar essa atitude dele, não dá mais. Aí ela pegou, né, e fez a janta, tentou falar com ele não ouviu, serviu a janta, levou ele lá comendo. E quando ele estava lá se deliciando, ela parou na frente da TV e disse assim para ele, alô, a janta que tu tá comendo, ela tá envenenada. Aí ele jogou o prato longe, né? Ele ficou desesperado, achando que ela estava falando sério. Então, ela quis mostrar para ele, acorda, eu tô viva, eu tô aqui, eu existo. E ela deu um susto, né, nele.
Então ele levou aquele baque grande, né? Então ele prestou atenção, né? Quando ela disse, ó, eu envenenei a tua comida, ó. Tu vai morrer, daqui 5 minutinhos tu vai morrer. Então muitas vezes nós temos que também ter atitude, mudar em alguma coisa, tentar sermos criativos, não precisar matar o marido, lógico, né? Né, Rô? A Rô diz que fez algo semelhante. Não precisa matar. Vai dar um sustinho. Um sustinho é bom, né? Então, tempos atrás, era comum as famílias reservarem, por ocasião do jantar, um momento para compartilhar e trocar ideias sobre o dia de cada um. Hoje, infelizmente, induzimos o jantar a um ritual mecânico que precede a disparada para a TV, os programas noturnos, para a frente do computador ou a privacidade dos quartos. As convivências não raramente caracterizam-se pelo diálogo, permeado por críticas aos outros. Muitas dessas críticas, consciente ou inconscientemente, carregam um forte conteúdo de maledicência. E hoje de manhã, até por sinal, eu estava ouvindo uma palestra do nosso irmão, como deu um branco o nome dele agora, como é que é o nome dele? Ele falava sobre a postura dele. Ele estava dando ele como exemplo que às vezes a mãe dele, há um tempo atrás, ligava para ele para falar dos irmãos e se lamentar, e ele foi bem claro e objetivo. Sabe quem é? Miriam, eu tô tentando ver aqui, que até postei no Face uma palestra dele. É o... Nossa, tô na ponta da língua, peraí um pouquinho. Então ele dizendo que a mãe dele sempre às vezes ligava e reclamando dos irmãos, e ele um dia chegou e disse assim: mãe, não me liga mais para lamentações. E aí as pessoas que estavam ouvindo ele na palestra devem ter pensado assim: nossa, que filho desnaturado, né? Mas aí ele deu um exemplo. Se eu não posso ajudar, o que vai acontecer? Ou eu vou contribuir com aquela maledicência naquela hora, naquela lamentação da pessoa, né? E eu vou acabar me sentindo mal, vou passar mal com aquilo. E eu observo isso mesmo. Por exemplo, quando a minha mãe mesmo vem, às vezes faz alguma reclamação de alguém, se eu não estou muito bem espiritualmente, aquilo me incomoda. E se eu falo para ela que eu não concordo com aquilo, o que vai acontecer? A gente entra em conflito. Então nós também temos que ter cuidado com esse diálogo. Muitas vezes a gente acaba entrando no diálogo e acaba participando daquela maledicência. E isso também não é um diálogo construtivo. A gente tem que saber distinguir o que é construtivo, o que é destrutivo. A gente pode estar aqui na sala debatendo, falando sobre inúmeras coisas, mas a gente sabe, a gente é consciente daquilo que estamos falando para que a gente possa melhorar. Não para desdenhar, não para criticar e falar mal de alguém. Não é isso. Então, quando ele se refere aqui e diz que as convivências não raramente caracterizam-se pelo diálogo permeado por crítica aos outros, muitas dessas críticas consciente ou inconscientemente, né? Então, segundo o professor Mira Lopes, criticar é a arte de julgar. Daí se deduz que um crítico é uma espécie de juiz que tenta decidir sobre algo, mas, por infelicidade, as pessoas normalmente empregam a crítica em sua acepção pejorativa,
no sentido de falar mal ou desvalorizar algo. A palavra maledicente nasce muitas vezes discreta e tímida nas conversações do dia a dia. No entanto, quase sempre evolui como bola de neve para a calúnia destruidora. É muito comum observar-se numa roda de amigos o marido ou a esposa expondo acusações e apontando os traços fracos do caráter do outro. E isso é verdade. Infelizmente é verdade, porque lá no banco, eu lembro como se fosse hoje, nós ficávamos observando os colegas, falavam mal das esposas. E olha o que eles diziam: aquela caninana, aquela cascavel, aquela broaca, aquela bruxa. Nossa, eu e minha colega, né, a gente ficava assim, triste em ouvir aquilo. Ficava, mas nossa, se eles falam isso das mulheres, imagina o que eles não falam de nós, né? E a gente às vezes ficava assim observando. E um belo dia, né, nós chegamos e comentamos com eles, com alguns: que feio vocês ficarem falando mal da esposa de vocês, as esposas que lavam a cueca de vocês, a roupa de vocês, essa camisa toda engomadinha, esse terno é ela que cuida. E vocês falando mal delas. A gente dizia: o dia que nós tivermos um encontro aqui da família, que a esposa de vocês estiverem aqui na festa, nós vamos falar para elas: ah, tu que é caninana, muito prazer. Vamos ver como é que vocês vão se sentir. Então é muito triste essa crítica. É muito feio isso. E isso a gente se depara todos os dias aí fora. Não é só ali dentro do nosso trabalho. Em qualquer lugar, às vezes a gente se depara com pessoas que falam mal, né? Se não é dos seus, fala da vida dos outros. Então, quem quer realmente ajudar de verdade, não expõe, não condena as limitações e fraquezas do outro a ninguém. E quando vier a tentação de acusar, apontar defeitos, meus amados, nos adverte Joana de Ângeles: lembra-te das próprias necessidades e limitações, e fazendo todo o bem possível ao teu alcance, avança na firme resolução de amar. Pois é. E aí entra tudo aquilo que a gente sempre fala em todas as salas que a gente vai espírita, aqui no Pautalk, nas casas espíritas: amar o seu próximo, respeitar o seu próximo, mesmo que tenha todos os defeitos. Aprender a respeitar essa pessoa também. Na obra de quem já leu o livro O Pequeno Príncipe? Eu lembro que o primeiro livro que eu ganhei foi O Pequeno Príncipe. E eu ainda ri, né? Que eu quero com um livro desse? Se achando, né? A rainha da cocada. Ainda critiquei a pessoa que me deu. Essa pessoa me deu de presente: vai ler esse livro pra te crescer. Isso faz muitos anos. Nossa, eu era criança lá em Barbacena, né? E quando eu li, isso aqui é coisa pra criança. Tô me achando que o cara tá me chamando de criança. Olha só, santa ignorância, né? Eu tenho até hoje esse livro. Eu acho que vai fazer mais de 20 anos, muito mais, que eu tenho esse livro. E eu lembro quando eu li ele: porcaria, historinha pra criança. Aí um belo dia eu peguei e disse: sabe por que caiu de novo na minha mão? Dei uma lidinha, já entendi diferente. Na terceira, bem diferente. Na quarta, então, nem se fala. Eu disse: perfeito, eu sou a própria história. Então, nós vamos encontrar lá um excelente ensino, meus amigos, sobre a questão dos julgamentos. Não é verdade? E o que diz lá? O primeiro planeta visitado pelo Pequeno Príncipe foi o planeta habitado por um rei sozinho. Olha que maravilha! Ele desejava que o príncipezinho permanecesse com ele. Só ele e o príncipe, mais ninguém naquele planeta.
Para isso, o rei o nomeara ministro da Justiça. Mas não há ninguém a julgar, disse o príncipezinho. Exclamou ele. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É a mais difícil, e bem mais difícil julgar-se a si mesmo do que julgar os outros. Se consegues julgar bem, és um verdadeiro sábio. E aí, meus amigos? Tô me perguntando. Que direito eu tenho de julgar qualquer um de vocês? Nenhum. Nenhum. Mas eu tenho o direito de me julgar a mim mesmo. As críticas gratuitas, portanto, são aquelas feitas sem o compromisso de colaborar com o crescimento alheio. Logo, o crítico gratuito é uma pessoa imatura, psicológica, emocionalmente. Diante desse tipo de crítica, não nos deixemos perturbar, pois, como afirma o espírito Baruira, é muito difícil ser produtivo quando estamos constantemente preocupados com o que os outros estão falando ou julgando de nossa atuação e capacidade. Entretanto, a crítica, em sua proposta construtiva, é totalmente válida, pois nos conduz a uma revisão de reflexão de ideias e comportamentos, das quais poderemos tirar muito proveito positivo. E aí, a gente pensa, a gente sabe aonde estamos errando. A gente sabe onde a gente peca. A gente sabe aonde ainda existe, camuflado dentro de nós, as imperfeições. Mas a gente se camufla, a gente se engana, a gente acha, tô melhorando, tô bem. Agora eu conheci a doutrina, agora estou estudando na casa espírita, agora eu sou uma trabalhadora. Mas é como eu digo, a gente coloca um cadeado no nosso porão, da nossa consciência, para que ninguém descubra as nossas imperfeições. E aí quando a gente se depara com muitas pessoas, com um grupo, que cada um vai mostrar suas qualidades, suas defesas, aquele cadeado sutilmente começa a se romper e a gente começa a se manifestar. A gente começa a mostrar quem somos realmente. Nosso irmão Alexandre, nossa irmã Miriam, né, o nosso irmão Márcio aqui, como tantos que já tive a oportunidade, a Sil, de falar, de trazer para nós nas salas espíritas, mensagem, assuntos, debates, né, doutrinários. A gente sabe o quanto nós precisamos lutar contra os desafetos. Não com armas de amor, mas com armas de ódio, mas com armas de amor. Não tem como nós aqui agradarmos a todos. Nosso Alexandre também diz que a gente passa a conhecer a pessoa pela o que ela coloca a dispor. E vamos ser bem claro, o que a gente vê no virtual. Porque nós aqui é uma sala virtual, nós nos deparamos nas redes sociais, nós lemos o que os colegas postam. Então é por ali que a gente passa a conhecer como é a atitude daquela pessoa.
como que ela age, como que ela mostra, né? O lado bom, o lado negativo. Nós temos que ter esse cuidado também, dessa comunicação. A comunicação não verbal. E o que o nosso irmão nos fala sobre a comunicação não verbal? Que ela ocorre através de mensagens silenciosas. É o que muitas vezes a gente vai lá no Facebook e fica lá compartilhando coisas que nem são verdadeiras. Como eu já falei aqui uma vez, daquela mãe que apontava uma arma para o seu filho, né? E, nossa, era a foto mais compartilhada no Face. Todo mundo não foi a fundo para descobrir se aquilo não era uma montagem. Todo mundo começou a cair de pau. Pessoas espíritas, supostamente, né, que se diziam lá crucificando a coitada. Aí um dia saiu uma reportagem, né, sobre uma pessoa que odiava aquela mulher, aquela senhora, e fez uma montagem, mostrar exatamente como foi feita a montagem. Então, isso é uma comunicação não verbal. Vai lá, destrói a vida de uma pessoa e muitas vezes nós cooperamos com a destruição desse irmão, dessa irmã. A gente não vai a fundo para ver se aquilo que eu estou compartilhando é real. Os momentos de silêncio são extremamente importantes no processo da convivência e necessitam ser respeitados. Então, às vezes, a gente dá um tempo para si mesmo, né? A gente se silencia ou se retira, fica no seu mundo, no seu canto. Então, aquele momento ele é necessário para que a gente possa fazer uma avaliação daquilo que supostamente eu mesmo estou me condenando pela minha atitude para com o meu próximo. Nós temos essa condição de fazer essa reflexão. Por que eu agi assim? Por que eu fui no embalo? Por que eu me deixei levar pela opinião do fulano? Se é ele que não gosta. Ela nunca me fez nada, ele nunca me fez nada. Então, nós nos comunicamos através de gestos, reações fisionômicas, sorrisos, abraços, apertos de mão, olhares. Muitas dessas mensagens falam mais do que as próprias palavras. E é verdade. Um olhar fala muito mais do que se eu chegasse aqui na sala e dissesse para vocês, eu amo vocês, mas se eu chegasse aqui na sala, né, se a gente estivesse numa sala, todos olhando olho nos olhos, e eu com o meu olhar passasse carinho, ou o meu abraço, chegasse e dissesse, através do meu abraço, passasse toda uma energia boa, vale muito mais do que palavras. Quantas vezes a gente quer só ouvir te amo, te amo, te amo, te amo? Quantas vezes a gente quer dizer, ai, sabia que eu te adoro? Sabia que tu é minha amiga? Te adoro. Não precisamos. Ontem mesmo nós estávamos no Face, lá eu estava postando e deu a coincidência. E eu arroteando, a gente nunca foi de se falar em PVT. Assim. Eu não sou de estar assim em PVT. Eu gosto de ficar no blog, fico trabalhando, fazendo meus trabalhos, eu adoro. Mas às vezes alguém me chama, ou manda um bonequinho. E aí eu e a Rô, a gente trocou assim, palavras tão carinhosas, né? Falamos algo, talvez naquele momento uma precisava daquele carinho, uma para com a outra, né? Então eu disse assim, eu não preciso dizer o quanto eu te admiro. E eu sei que tu sente, e vice-versa esse sentimento. Então, às vezes, a gente não precisa estar falando toda hora para outra pessoa que a gente tem carinho, que a gente respeita. Né? A gente sente pela sua conduta, pela sua forma, pela forma que a pessoa te aborda, a pessoa está sempre prestativa, sabe? Isso aí é os pequenos gestos que fazem a grande diferença na nossa vida. A Dulce, por exemplo, mora do outro lado, né? Bem longe de nós aqui. E eu sei quando ela não tá bem.
Aí eu entro em contato com uma pessoa, digo, liga pra Dulce pra saber como é que ela tá. Eu tô sentindo. Então, são coisas que às vezes nós não precisamos estar fazendo sempre. Mas quando dá vontade, a gente tem que fazer. A pessoa também às vezes necessita desse carinho, dessa preocupação. Então, esses cuidados do sorriso, né, do olhar, do abraço, é isso, essa comunicação não verbal que também necessitamos colocar em prática. São os nossos gestos. Então, às vezes a gente espera tanto da esposa, do marido, uma atitude. Às vezes o marido é tímido, não sei o que eu vou falar, ou a esposa. Então, quem sabe mandar flores, né? Para que a esposa, o marido possa se sentir feliz. E é uma forma de comunicação com a pessoa. É uma forma também de uma mensagem de afeto e sensibilidade para com o outro. Normalmente a expressão traduz os nossos pensamentos e emoções. Dúvida, aceitação, censura, negação, alegria, tristeza, brandura, indignação, revolta, afetividade. Embora muitas vezes não comuniquemos verbalmente o que estamos sentindo, nos expressamos para os outros silenciosamente, conteúdo dos nossos pensamentos. Quantas vezes a gente está também com raiva, com ódio de alguém, né? E a gente emana toda aquela raiva, todo aquele ódio naquele momento, não só para a pessoa, mas principalmente para nós. E se vocês imaginassem como esse sentimento destrói as nossas células, danifica as nossas células boas, nosso corpo fica doente, nos tornamos pessoas amargas. Pois é, mas aí é um outro caso, né, Tico? Aí isso aí um dia ele vai ter que responder por esses atos, né? Porque nada fica despercebido aos olhos de Deus. Porque eu acho que tudo que fazemos, né? A gente sabe, a gente fala sempre ação e reação. Então, aí nós vamos também pensar assim, puxa vida, a comunicação não verbal e a comunicação. Mas tem algo aqui que a nossa irmã fraterna já falou tanto aqui na nossa sala, e nisso ela é uma perita, que é a arte de ouvir. Nossa, é uma arte. Hoje a gente pode dizer assim, para a gente poder entender o nosso próximo, a gente tem que ter essa arte de ouvir. Nada mais triste do que um diálogo percebermos que a pessoa não está prestando atenção no que estamos falando. Saber ouvir o outro é, antes de tudo, um preceito de educação que necessita ser sublimado. No mundo contemporâneo, a impaciência de ouvir é a ansiedade para falar, evidências, desajustes e carências enfrentados pelo homem. Numa sociedade onde o tempo é cada vez mais escasso e a convivência cada vez menor. Por isso, muitas pessoas procuram psicólogos religiosos justamente porque não encontram alguém que as ouça. E a fraterna é a melhor pessoa para se falar sobre isso, a nossa psicóloga aqui da sala. Quanta carência, quanta ansiedade, quantos problemas
adquirido dentro do seu próprio lar, com filhos, maridos, é aquilo que nós falamos lá no início. A falta da comunicação, a falta da paciência, da tolerância, a falta do amor, a falta do respeito. Neste mundo agitado, os pais necessitam parar para ouvir seus filhos, pois caso contrário, outros ouvirão e logo depois oferecerão as drogas. Não é verdade? Uma vez, há muito tempo atrás, eu corria que nem uma doida, né? Trabalho, casa espírita e a minha filha. E uma vez veio uma orientação que eu desse um pouquinho mais de atenção para minha filha, porque eu lembro assim que eu estava na pia lavando a louça e a minha filha ficava puxando a minha roupa. Mãe, ela me chamava de Ose. Ose, mãe, que coio, ela dizia assim. Eu dizia, agora eu não posso. Tem roupa, tem casa, dava prioridade para isso. E aí veio a espiritualidade, me puxou assim sutilmente, né, minha orelhinha e disse assim: meia hora que tu dê atenção e brinque com a tua filha vai fazer uma grande diferença para ela. E aí, daquele dia em diante, eu passei a dar atenção a ela. E hoje eu posso dizer obrigada pelo puxão de orelha. Pela filha que eu tenho hoje. Porque se eu não tivesse feito isso, com certeza ela seria uma filha sequelada, eu digo assim, problemática. Cheia de problemas, de rejeição. Voltou? Voltou o som? Ah, não vai nem sei porque que ele caiu se eu nem toquei nada. Então nós temos que nessas oportunidades que temos dentro do nosso lar, quando a gente sabe, conhece o que é um compromisso, uma obrigação para com os filhos, todos que fazem parte do nosso convívio, é nos preocupar com esse diálogo e também saber escutar o que eles têm para nos falar. Nós também já fomos crianças. Na nossa época até talvez, né, foi muito diferente, talvez não foi muito diferente. Nós não tínhamos esse tipo de diálogo. Os pais nem nos escutavam. Hoje vivemos numa época muito evoluída, onde temos internet, onde temos celular, que facilitam a vida de tantas pessoas, mas nós também temos que pensar que não é só a tecnologia, nós temos que nos preocupar também com o afeto, nós temos que nos preocupar com a educação, com a moral, para que depois a gente não venha sofrer em dobro ou nos culpar por não ter sido uma boa mãe, não soube educar, não soube escutar. Puxa vida, como eu queria voltar atrás, que o meu filho fosse pequeno para mim poder dar toda a atenção. Então é agora. Por isso manda o bom senso que desliguemos um pouco, né, a televisão, o som, o computador. Evitemos o retiro apressado para o isolamento de nossos quartos, reservando mais horas para ouvir e conversar produtivamente em nossos lares. Estaremos, desta forma, investindo seguramente no fortalecimento dos laços afetivos, diagnosticando e evitando muitos problemas que poderiam se instalar em nossa convivência. Então,
Esse capítulo que hoje nós estamos falando sobre os 3 princípios básicos da convivência, é um capítulo 3, ele é fantástico porque ele fala sobre a verdadeira necessidade que cada um de nós tem. Ele fala aqui esses 3 princípios. Nós vamos depois entrar na afetividade, vamos entrar na química da amizade, vamos falar sobre a ingratidão e a atenção, vamos falar sobre a dinâmica da solidariedade, vamos falar sobre a gentileza, alguns princípios básicos da gentileza, a sinceridade. Nossa, esse capítulo é imenso, hein, gente? Nós vamos ficar, acho que mais 2 segundas-feiras dentro desse capítulo. E aí, hoje, também separei aqui uma mensagem que fala sobre a convivência. O que o nosso irmão Emmanuel nos fala sobre essa convivência? Ele fala que as dificuldades e provação te visitam no relacionamento com o próximo. Não te permitas requentar mágoas no coração. Deixa que a confiança na sabedoria divina te dissipe qualquer sombra do pensamento, lembrando o sol a desfazer nuvens diariamente para vitalizar e revitalizar os processos da vida. Por isso, é imperioso que a compreensão te precisa dos impulsos e a compreensão te fará saber que os outros são criaturas autônomas, gravitando sempre na direção de objetivos diferentes dos teus. A certeza disso te livraria da solidão negativa, capaz de induzir-te a desânimo e desespero. A verdade nos ensina que ninguém realiza o bem e nem caminha para o bem sem os outros. Mas porque isso aconteça, ninguém pode explicar que os outros lhe carreguem a existência nas sendas a percorrer. Os outros são nossos cooperadores, intérpretes, associados e companheiros. Enquanto isso, se lhes faça possível correndo o mesmo conosco em relação a eles. À vista disso, amo os amigos, sem prendê-los. Este terá sido o sustentáculo de tuas esperanças. Por muito tempo, entretanto, é possível surja um dia em que não consigas permanecer inteiramente ao teu lado, em face de novas tarefas que lhes despontam na senda. Outro te entendiam os propósitos até ontem. No entanto, experiências que se lhe fizeram necessárias alteram-lhe provisoriamente o raciocínio. Aceita-os, quais se mostram continuando a agir no exercício do bem e seguindo adiante nas construções da vida, melhor em ti mesmo. Ninguém aprende algo de bom e nem melhora a si mesmo sem os outros, mas ninguém pode depender totalmente dos outros nas realizações que demande. Nos momentos de mudanças e renovação, para aqueles a que mais amas, afasta de ti a ideia de separação e não te lastimes. Prossegue trabalhando, porque pelos desígnios da vida superior, outros virão ao teu encontro para a execução das tarefas que o mundo te conferiu e que os
os que auxiliados. A verdade não se deteriora, somente perde os seres queridos aqueles que possessivamente os procura. Quando se fazem distantes, porquanto quem ama, ama sempre, e de tal modo que ainda mesmo quando os corações amados se distanciam, o coração que ama prossegue amando e abençoando-os, sabendo conscientemente que, pelas forças do Espírito, jamais deles se afastará. Livro Calma, Emmanuel. Então essa é a mensagem que também vem a complementar o que o nosso irmão Jerry de Almeida nos fala sobre essa filosofia da convivência. E como é difícil a convivência. Basta às vezes alguém não corresponder como gostaríamos, que a gente já fica com os beiços, né? Dona Dulce, arrastando lá no chão, né? Sil, Zaninha, Márcio, Miriam, Quietinha, Lu, Andréa, Pantera, Rô, Fernando, Tico, Fraterna, Tiago. Basta a gente não fazer algo, os benditos melindres. Porque supostamente a gente acha que ainda, né, entendemos, achamos que conhecemos o que é o amor. Porque quando a gente sabe o sentido desse sentimento e colocamos em prática, a gente não permite que esses melindres venham nos atacar ou nos colocar numa situação desagradável. Então essa arte de saber ouvir, meus amigos, também é dar oportunidade, não só aos filhos, não só dentro do nosso lar, é também dentro da casa espírita, onde nós colocamos em ação a caridade, onde buscamos também nosso crescimento, onde também devemos compartilhar com os outros aquilo que para nós também foi difícil. Antigamente, para mim, era um suplício ter que estar ouvindo as lamentações das pessoas. Era uma das coisas que mais me incomodava. E por ironia do destino, eu digo dessa forma, eu fui trabalhar, meu primeiro trabalho dentro da casa espírita foi no Fraterno. É isso mesmo. Foi meu primeiro trabalho. Eu digo, Nossa Senhora da borboletinha. Quando você vai ter que ouvir as lamúrias das pessoas. E ali foi um grande crescimento, foi uma escola. E também hoje eu consigo entender que se eu tinha condições de orientar aquele irmão, falar sobre paciência, falar sobre amor, falar sobre tolerância, falar sobre família, eu tinha o dever maior de praticar. Se eu sou capaz de ouvir e ajudar alguém, eu sou capaz de também praticar. Não é verdade? O Fernando disse, basta uma decisão errada de alguns segundos para demorarmos várias reencarnações para poder corrigi-la. É mesmo. Ficou alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Temos ainda uns 5 minutinhos para a Sil retomar as atividades. E eu digo uma coisa para vocês. Que espírita, toma nota aí. Vocês, teminha de casa, da Sala Unidos pela Doutrina Espírita. Bota bem grande assim aí na frente do computador de vocês. Espírita não tem problema. Nós temos um desafio evolutivo. Espírita tem um desafio evolutivo.
Deu para entender? Espírita não tem problema. Nós temos um desafio evolutivo. Então, vamos conquistar. Vamos conquistar com perseverança esse desafio. Paciência, muita paciência. Sabedoria. Pois é, né, Fernando? Olha, o Fernando falou uma coisa certa, porque todos nós aqui, né, estudamos, trabalhamos, estamos sempre aqui nas salas espíritas participando, então nós temos conhecimento. Então, se a gente tem esse conhecimento, nós temos que aprender. Trabalhar as nossas imperfeições. Como disse hoje lá a Sil falando, eu sempre quando eu entro na sala da Maria de Nazaré, eu sempre entro quando a Sil tá falando, né? Já notou, Sil? Sempre pego a Sil pela ali as mensagens. A Sil ultimamente tá assim me surpreendendo, né? Eu vejo que a Sil tá assim se soltando, falando cada vez mais com o coração. Não que ela não fale com o coração, mas eu sempre disse, Sil, tu tem um potencial imenso para nos mostrar, nos ajudar em muita coisa, né? E ela, assim, aos poucos, ela vai indo. Lá na sala onde da nossa irmã Fiorella, ela assumiu a sala, foi divino. Falou, fez o evangelho, fez a explanação. E é isso aí. São os desafios. Então, ela tem essa capacidade. Então, é aquilo que a gente sempre digo aqui na sala. A filosofia da convivência é saber aceitar. É saber ajudar o companheiro. Ninguém é igual, cada um tem as suas, né, limitações, cada um tem o seu crescimento, cada um tem o seu jeitinho de ser. É essa aceitação, é essa arte de saber ouvir. Se eu tô lá na sala, mesmo que eu esteja gaguejando ali, né? Mas eu tô fazendo a minha parte. Tô me esforçando. Nós temos que saber escutar o nosso próximo. E apoiá-lo, ajudá-lo, vibrar para que ele possa crescer, que ele possa cada vez ir mais longe. Nós sabemos que tu faz de coração, querida Sil. Somos felizes e grata por tu ter essa força, essa vontade, né, esse compromisso. A gente sabe a responsabilidade que tu tem. Como todos aqui, o Márcio, a Miriam, a Dulce, né, a Andréia, né, outros que tá sempre conosco aqui, que a gente, cada um aqui tem as suas salas, e esse é o nosso trabalho. Eu quero agradecer a todos pela presença, pelo carinho. Lembrando que o nosso horário nas quartas-feiras, na sala, a Sil vai colocar aí na área de texto o endereço, o nome da sala, do nosso irmão Alexandre. Mudou o horário da sala, agora é às 21 horas, tá? Então, uma sala que é uma sala de autoajuda, lá na Alvorada Nova, que aí ele dá o atendimento fraterno também, pelo e-mail, pelo Pautalk, pelo PVT. E não, ela não é nova, ela já tem, acho que mais de uns 6 meses, eu acredito, né, Sil? Essa sala. Então, ela mudou o horário para facilitar alguns trabalhadores da sala que não estavam conseguindo chegar no horário. Então, a quarta-feira agora, ela começa nesse horário. Então, só para lembrar aqueles que estão aqui na sala, que ainda não participaram da sala do nosso irmão Alexandre, é uma sala de autoajuda onde a gente faz no dia uma escolha de qual será o tema. E nessa quarta-feira, o tema vai ser convivência. É feita uma votação, né? O pessoal sugere o tema e a gente estuda. E depois a gente vai na sala e cada um que quiser participar e falar sobre o tema,
o nosso irmão Alexandre e a Fiorella, que coordenam a sala, dão essa liberdade, 10, 5 minutinhos para cada um fazer uma explanação, né? E depois o nosso irmão Alexandre faz a conclusão dele ali na sala sobre aquele assunto. Então, estejam todos convidados. Quem está precisando de ajuda, de alguma orientação espiritual, nosso irmão Alexandre, ele conversa com a pessoa, pega o nome da pessoa, e às quartas-feiras, na Casa Espírita, que é interligado com a sala, tem os trabalhos mediúnicos na Casa Espírita, que é levado o nome da pessoa que precisa de auxílio, é passado nos trabalhos mediúnicos. E na outra, durante a semana, o nosso irmão Alexandre, ele entra em contato com a pessoa, não importa o lugar que a pessoa more, tá? Nós temos várias pessoas de Portugal que o seu Alexandre está ajudando, né? Que a gente aqui da Unidos não estava conseguindo dar assim um atendimento mais específico na parte mediúnica, porque quando eu estava na casa, nesse trabalho, eu tinha mais essa liberdade. Então agora, como mudou a direção, é meio complicado, né? Assim, até mostrar para a pessoa um novo grupo que tem esse trabalho no virtual. Então, para não complicar, eu conversei com o seu Alexandre. O seu Alexandre está ajudando muitas pessoas que um tempo atrás eu levava os nomes, né, nos trabalhos mediúnicos. Hoje é ele que está fazendo essa parte aí. Então, ele está ajudando muitas pessoas. Depois ele manda um e-mail para a pessoa, respondendo o que saiu, se passou algum tratamento mediúnico. Algumas pessoas já foram conhecer o Centro Espírita, que ele coordena com a esposa dele, né? E é um trabalho belíssimo. Depois eu vou passar aqui para vocês a página do Nosso Lar. Nosso Lar não, do Alvorada Nossa, que tem no Face. Quem quiser conhecer, é um trabalho assim fantástico que eles fazem com crianças, né? Eu coloquei lá no Face, eu achei um vídeo de uma palestra que a esposa dele fez, que é só com música, uma palestra cantada. Acho que 1 hora. E o seu Alexandre tá junto, né? E é muito bonito, vocês vão conhecer a história da casa deles, o trabalho que eles fazem com as crianças, né? Que são 1000 e poucas crianças. Então eu vejo que cada um de nós faz um trabalho dentro da doutrina, cada um no seu cantinho, cada um na sua cidade, cada um, né, em países às vezes diferentes. Então que a gente possa, né, tirar proveito dessa convivência. É muito importante para nós esse crescimento em conjunto. São trocas de informações divinas. Então sintam-se todos convidados para quarta-feira às 21 horas, estarmos arroteando, e conhece eles pessoalmente. A Sil já foi lá, já participou na casa, né? Infelizmente para mim é longe, né? Mas um dia eu espero poder conhecer, tá? Tudo tem a sua hora e o seu momento, né? Bom, eu vou descer para a nossa Sil dar continuidade. Vamos de Fusca. Isso mesmo. Fusca rosa, né, Zaninha? Ó, a Sil colocou aqui, ó, o e-mail. Quem quiser mandar para o nosso irmão Alexandre, né? Pode mandar aqui qualquer tipo de informação. A Sil, ela é uma das responsáveis também pelo trabalho na sala. E também, Sil, depois eu gostaria que tu colocasse aí o endereço daquele CD que eu recebi já aqui, 2 CDs maravilhosos. Quem quiser também cooperar, participar, ele me enviou, do nosso amigo Anfari, né? Isso. Então eu recebi 2 CDs dele, músicas maravilhosas. Minha mãe ficou assim enlouquecida, até teve assim uma visão. A minha mãe é uma trabalhadora da doutrina também. E no dia que eu recebi os CDs,
Eu coloquei para escutar, eu estava fazendo almoço e a minha mãe estava descascando as frutas para fazer a salada. Aí eu olhei assim, a minha mãe estava chorando. Eu disse: ué, mãe, que tá chorando? Ela: nossa, tô emocionada. Eu vi direitinho, um rapaz chegou aqui na minha frente, assim, assim. E eu deixei ela falar. Não falei nada, né? E aí eu disse: que chora, que faz bem. Aí ela disse, ela descreveu esse rapaz aqui, o Anfiri, mas assim, ó, perfeitamente. Ela disse que foi uma emoção quando ela ouviu ele cantando, ouviu a voz dele, é como se ela já conhecesse ele, já tivesse vivido com ele, né? Então isso aí são os reencontros, né? E ela reencontrou através da música essa pessoa que faz um trabalho lindo da doutrina musical. Que lindo, né? Vamos lá? Tô descendo, senão eu não paro de falar aqui, né? E o tempo passa. Descendo, beijo. Boa tarde novamente. Obrigada, Sil. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, que a luz do amor de Jesus transforme nossos corações, amar e doar nossas energias. Vamos vibrar por todos os nossos amigos, encarnados e desencarnados, presentes nesta sala e em nossos lares. Pedindo especialmente para todos os amigos desta sala, para meus familiares, para os familiares todos que aqui estão, em especial para a minha prima que se encontra um pouco mais animada com os tratamentos que está a fazer, para meu irmão de sangue que se encontra com problemas. Eu vou tendo notícias dele, embora nós estejamos de relações cortadas, infelizmente. Muito peço por ele, muito. Por todos, por toda a minha família, por todos os amigos aqui na sala, levando a todos a paz necessária em nossos corações, colocando em nossos caminhos anjos amigos, transformação em nossos lares, doar aqueles irmãos que ainda não sentem tua presença. Senhor, oferecendo tua luz, nos ensina, Pai, a tocar nesses corações endurecidos, vibrando por todos os doentes, nos hospitais, nos presídios, nas ruas, nossos governantes, para a nossa Europa e Brasil, para todo o planeta Terra. Pedimos a toda a espiritualidade amiga a fluidificação de nossas águas que se encontra em nossas casas, junto de nossos PCs, a qual, ao tomarmos com muita fé, ela sirva de remédio para nossos males. Obrigada, Pai, e a todos os amigos espirituais que se fizeram presentes neste estudo com a nossa amiga e irmã Rô. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecer nessa prece sincera. Obrigada, Deus, por mais um dia, por mais uma semana que se inicia. Com essa reflexão de hoje que tocou o nosso coração, com um abraço no acolhimento dos espíritos amigos, dos mentores, de cada um de nós, os espíritos responsáveis por esse trabalho. Obrigado, Jesus, nosso mestre, nosso irmão, que serena os nossos corações a todo momento, que possamos seguir firmes na nossa jornada, lembrando de compartilhar os benefícios que aqui nós recebemos. Possamos também ser instrumentos da paz no nosso planeta. E pedindo permissão para encerrarmos o trabalho da tarde de hoje. Assim seja, graças a Deus.